Na partida de ida das oitavas de finais da Copa Sul-Americana, o Goiás visita o Estudiantes na cidade de La Plata. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre essa partida, qual a provável escalação do Goiás. Será que o Armando Evangelista pode mesclar o seu time, em relação ao último duelo contra o Grêmio? As baixas já confirmadas não só para essa partida, mas também para as próximas, como no caso do lateral esquerdo Sander. Sobre o Estudiantes, a sua provável escalação e as principais características de jogo, algo que o Goiás acredito que irá sofrer bastante, principalmente pelo seu lado esquerdo de defesa. Vai ter que ter um time bastante ligado no meio de campo. Se fosse a gente comparar, por exemplo, da qualidade do Estudiantes, seria basicamente qual adversário no Campeonato Brasileiro. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Essa partida que acontece às 7 horas da noite, eu não consigo cravar para vocês que eu vou ter o pós-jogo aqui no canal, mas eu quero trazer no máximo ali até umas 10, 10 e meia da noite, porque eu vou fazer a viagem daqui de Santiago para Montevidéu e eu vou chegar em Montevidéu possivelmente no apartamento umas 7h20, 7h30. Então, se eu perder até um comecinho do jogo também, vocês vão me desculpando, mas eu vou tentar o máximo possível para trazer um conteúdo de qualidade aqui pra gente também, fechado? O apoiador aqui do Goiás News é a Zapay, para facilitar bastante a sua vida, tanto na parte financeira quanto também no trânsito. Lá você baixa o aplicativo e consulta a placa do seu carro ou da sua moto. Já verifica se tem alguma dívida em aberto, como por exemplo multas de trânsito, IPVA, licenciamento. De forma gratuita você consegue verificar essas dívidas. Tendo esse débito em aberto, você pode utilizar o nosso cupom aqui do canal Goiás25, que garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do aplicativo para você baixar, quanto também do Instagram da Zapay, na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa partida de logo mais às 7 horas da noite entre Estudiantes e Goiás, no estádio Jorge Luiz Hirsch, acho que essa é a pronúncia correta, estádio em La Plata, que é coladinho, por exemplo, do ginásio, onde o Goiás já jogou, inclusive, nessa temporada de 2023, até o próprio treinamento do Goiás aconteceu dentro do estádio, do ginásio, nesta última terça-feira. Algo interessante, até porque foi um rival, agora acaba invertendo, o Goiás tem essa missão de eliminar o outro time da cidade, nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. O Goiás que tem alguns problemas, para sua escalação. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a tendência é que o Armando Evangelista utilize força máxima. Até mesmo porque no duelo contra o Santa Fé, quando apareceu a escalação, a gente pensava que seria um time reserva mesclado, mas não deu para entender porque o Armando Evangelista naquele momento identificou que o Hugo na lateral esquerda e o Mateuzinho no meio de campo seriam as suas opções titulares. Beleza, agora para esse jogo também a tendência é que ele mantenha uma escalação igual vinha fazendo nos últimos jogos, as únicas baixas nas laterais. Ainda tem a dúvida em relação ao Sidmar. O Hugo, ele deve ser o titular na vaga do Sander, essa informação mais recente também lá do André Rodrigues, que o Sander deverá ficar de fora por tempo indeterminado ainda, possivelmente já desfalcando, isso é certo, no jogo contra o Estudiantes e também contra o Fortaleza no próximo final de semana. Uma lesão muscular na sua coxa esquerda, acho que pelo menos umas 2 semanas fora, infelizmente, o excelente lateral do Goiás. O Hugo substitui ele na esquerda e o Maguinho também, que acabou sentindo no jogo contra o Grêmio, nem viajou para Buenos Aires e consequentemente para La Plata. O Bruno Melo, o Bruno Santos deverá ser o seu titular na lateral direita. Na zaga, o Sidmar é dúvida, mas viajou para La Plata. Então a tendência é que fique essa dúvida até confirmar a escalação ali antes da partida, ou o Bruno Melo ou o Sidmar. Pode deixar a sua opinião, se os dois estando bem fisicamente, qual você escolheria. Então basicamente essa é uma provável escalação do Goiás. Com o Tadeu no gol, Bruno Santos na lateral direita, os dois zagueiros, o Lucas Alter e também o Sidmar, ou o Bruno Melo, lateral esquerda com o Hugo. Meio de campo, o Morelli, o William Oliveira e também o Guilherme Marques. Lá no ataque, o Anderson Oliveira, João Magno e também o Vinícius. Se for o time 100% titular, a tendência é que seja esse. Se mesclar, aí talvez o Goiás possa tirar ali alguns jogadores com um maior desgaste físico, como por exemplo o Morelli e o William Oliveira, eles que foram titular em todos os últimos jogos do Goiás, nessa Série A do Brasileirão. Na parte ofensiva, o Anderson Oliveira também vem fazendo uma sequência grande. O Guilherme Marques menos, porque ele estava suspenso naquele duelo contra o Atlético Mineiro na Serrinha. Se for mesclar, vai ser basicamente isso. Às vezes entrando um Luiz Oyama no meio de campo ou o Igor Militão. Mas a tendência, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é que o Goiás vá com o que tem de melhor em campo. O Matheus Babi, que fez o gol contra o Grêmio, não vai ficar à disposição. Ele que ainda não foi inscrito nessa fase
da Copa Sul-Americana. O Goiás só fez 5 inscrições, ainda deixou de fora tanto o Matheus Babi quanto também o Rafael Guzzo. A tendência é que o Rafael Guzzo ele já fica à disposição para o duelo contra o Fortaleza. Vale lembrar, se o Goiás passar para a próxima fase, né? Tem esse jogo de ida e a volta no Serra Dourada na próxima quarta-feira, dia 9 de agosto. O adversário nas quartas de finais sairá do confronto entre Corinthians e Newell's Old Boys, duelo bastante complicado também. E aí sim, se o Goiás classificar para as quartas de finais, poderá inscrever esses outros dois jogadores, tanto o Matheus Babi quanto também o Rafael Guzzo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem expectativa dessa partida. Acho que o Goiás tem que principalmente focar em defender-se muito bem, assim como executou nas últimas rodadas. Acho que com a saída dos dois laterais, essa tarefa vai sim ficar mais difícil, com o Hugo na esquerda e o Bruno Santos também pelo lado direito, mas pelo menos o meio de campo está encaixado. Já falei isso aqui muitas vezes, o Hugo na lateral, se o time estiver bem encaixado, ele não prejudica tanto assim a equipe. Então, acho que é um ponto importante. Tem essas baixas, o Bruno Santos fez uma partida nota 6,5 contra o Grêmio, tomara que consiga pegar um pouco de moral também para esse duelo muito complicado, né, jogando na Argentina. E eu vejo o Goiás ainda assim mantendo essa boa intensidade, tem que manter aquela mesma marcação, o time ligado no 12, né? Como aconteceu, por exemplo, nos jogos dentro de casa, contra o Grêmio também, diante do Atlético Mineiro, e jogando outro exemplo fora de casa, longe de Goiânia também, na vitória por 1-0 contra o Cruzeiro, onde o time foi muito bem no jogo aéreo, um dos pontos fortes dessa equipe do Estudiantes. Daqui a pouco comento mais sobre o rival argentino, e também na questão de marcação pelo meio de campo. O Igor Militão, por exemplo, foi um nome interessante, talvez nesse jogo na Argentina, para entrar no segundo tempo, pode ser um acerto do Armando Evangelista. E conseguir acertar mais os contra-ataques. O Estudiantes, que é um time bastante experiente, conta com jogadores lentos, principalmente no seu sistema defensivo. Talvez o Anderson Oliveira pegando num dia inspirado, o próprio Alano também, que eu acho uma alternativa. Eu, sendo o Armando Evangelista, até colocaria o Alano, né, como titular na equipe. Acho que o Goiás pode aproveitar isso. Se não for nos minutos iniciais, talvez no segundo tempo. Manter essa boa marcação, tanto pelo meio de campo, quanto também o time ligado nas bolas aéreas e aproveitar melhor as suas situações de contra-ataques. Pode deixar o seu palpite para esse duelo também aqui embaixo nos comentários. Antes de seguirmos aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado do Brasil Lava Rápido para você dar uma ducha rápida no seu veículo por apenas R$11 nesse meio de semana, com 5 unidades espalhadas por Goiânia e também em Aparecida de Goiânia. Você encontra 3 delas na Avenida Rio Verde, no Jardim América e também no setor leste Vila Nova. Além dessa ducha rápida de R$11 para veículos de pequeno porte, você encontra também outras alternativas, como por exemplo um polimento cristalizado, limpeza de estofados, bancos de couro e muito mais. Vou deixar o link do nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, tanto no Instagram quanto também no site, na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre essa excelente equipe do Estudiantes, o 5º colocado no Campeonato Argentino, no torneio Apertura, como se fosse o nosso primeiro turno no Campeonato Brasileiro, mas de fato onde tem um campeão, classificação para a Copa Libertadores, Sul-Americana e tudo mais. O Estudiantes, que ficou na 5ª colocação, a última partida dele, finalizando as 27 rodadas, né, iniciais do Campeonato Argentino, aconteceu no último final de semana, na sexta-feira, uma vitória por 3-2 contra o Argentino Júnior, jogando em Buenos Aires. O Estudiantes, que tem essa vantagem de não ter longas viagens, né? Tem essa diferença também. Na Argentina, o máximo que um time pode fazer ali é no máximo 600, 700 quilômetros. Isso vai ser muito raro também. O normal é que os jogos são dentro da própria cidade, ali mesmo em Buenos Aires. No máximo, uma viagem para La Plata, em Rosário, Mendoza. É muito difícil. Córdoba também, né? É muito difícil passar disso. Então, tem essa vantagem. O Goiás, pelo menos nos últimos jogos, jogou na Serrinha. Acho que isso vai ser um ponto também muito interessante. Foi assim contra o Grêmio, né, nessa última rodada, também contra o Fortaleza, no próximo final de semana, e recebe o Estudiantes na metade da semana. Isso vai ser um ponto positivo para o Goiás. Mas enfim, olhando agora pelo lado do Estudiantes. 5ª colocação, essa provável escalação. A tendência é que o técnico não tenha grandes dificuldades para escalar a sua equipe. Vou até pegar aqui o nome do treinador, acabei esquecendo de anotar. O Abel Balbo, né? O técnico, perdão, esse é um dos técnicos, o Abel Balbo, mas o Eduardo Domingues, de 44 anos, é o xerifão, o principal, para comandar o Estudiantes. Uma provável escalação é com o Mariano Andújar no gol, o Leonardo Godoy e o Santiago Nunes ali no sistema defensivo, outro zagueiro, o Luciano Loyo, acho que é essa a pronúncia, e o Gaston Benedetti. No meio de campo, o Fernando Zucchi, um camisa 10, canhoto, excelente jogador, Santiago Ascacibar,
Jorge Rodrigues, Franco Zapiola, Benjamin Holsert, acho que é essa a pronúncia, e o Mauro Mendes, né, na parte ofensiva. Sobre os principais jogadores, os mais perigosos, eu observei assim que o Estudiantes ele ataca principalmente pelos lados do campo e principalmente pelo lado esquerdo. O Hugo vai ter muito trabalho por ali. Importante, o Morelli e o outro zagueiro, seja o Sidmar ou o Bruno Melo, pelo lado esquerdo, vão ter que ficar bastante atento. A fase do centroavante deles é muito boa, esse Benjamin Holser, acho que é essa a pronúncia correta, é bem difícil esse nome, né? E o zagueiro também, Luciano Lolho, ele marcou o gol na última vitória também diante do Argentino Júnior, jogando fora de casa. Então é um time que ataca muito bem pelos lados, com bons toques e cruzamentos. Até reparei isso lá no Campeonato Argentino, foi muitos jogos lá na Argentina, infelizmente aqui no Chile não foi possível, né? Aqui é muito difícil você comprar ingresso, o site, enfim, não funciona, é um enroleiro danado. Mas lá na Argentina os laterais não são muito de avançar, então geralmente eles fazem uma tabelinha muito próximo da grande área, tenta finalizar a jogada muito rápido. É diferente, por exemplo, do Brasil, onde, por exemplo, o Vinícius pega a bola e abre para o Sander na lateral esquerda. Isso é muito difícil de acontecer no futebol argentino. E o Estudiantes ele tem uma jogada clássica por ali. Ele chega no bico da grande área e em 2 ou 3 toques já tenta finalizar essa bola em direção ao gol. É muito difícil você conseguir parar isso, porque tem vários bons jogadores pelos lados do campo. Até mesmo o Estudiantes ele vem de muitas goleadas, né? Foi 4-0 contra o Belgrano, também meteu 4-5-0, até esqueci agora, diante o Barcelona de Guayaquil, né? Na fase de playoffs dessa própria Sul-Americana. É uma equipe que tem um ataque muito forte e um sistema defensivo lento, vários jogadores experientes, muito bons no jogo aéreo, tanto na defesa quanto também na parte ofensiva. O Estudiantes marca muitos gols de cabeça, mas são zagueiros mais lentos. Acho que o Goiás pode explorar, por exemplo, um outro contra-ataque. Até o meio de campo do Estudiantes também é um meio de campo mais cadenciado, que pensa muito bem o jogo, como por exemplo o próprio Fernando Zucchi, né, um canhoto. Esse cara aí o Goiás não pode dar brecha de jeito nenhum, finaliza muito bem com a perna esquerda. Tem também o Mauro Bocelli, né, ex-Corinthians, ex-futebol mexicano, outro cara para o Goiás ficar atento. A tendência é que ele fique no banco de reservas. Então, basicamente, esses são os principais destaques do Estudiantes. Uma equipe muito grande, né, muito tradicional. Na Copa Sul-Americana já foi vice-campeão, assim como o Goiás, né? O Estudiantes foi vice para o Internacional em 2008. Tem 6 títulos nacionais, o último deles em 2010 e também em 2006. 4 títulos da Libertadores da América, o último em 2009 contra o Cruzeiro, e foi campeão também do Mundial de Clubes na temporada de 1968. Um dos gigantes do futebol argentino, apesar que não é tratado assim pela imprensa de Buenos Aires, né? Já falei isso aqui no canal, eles consideram apenas os times ali do lado e não o Estudiantes, que está no estado, na teoria de Buenos Aires, mas não na capital. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Um duelo bastante complicado, fora de casa. Eu tô para dizer que se o Goiás conseguir levar esse jogo para Goiânia em aberto, já será uma coisa equilibrada. Até esqueci de falar, né? Se fosse para a gente comparar no futebol brasileiro, o Estudiantes seria equivalente a qual time aqui no Brasil? Eu achava que os times de fora, assim, no Brasil, tinham uma qualidade muito grande. Não é. Eu colocaria no máximo, um elenco semelhante, no máximo estourando, como, por exemplo, o Internacional, talvez, mas o Internacional conta com jogadores bem melhores em algumas posições. Internacional, Cruzeiro, o elenco em geral do Bahia também é um elenco bem qualificado, talvez do Santos, que vem numa fase ruim. Então eu coloco desse nível, tá? Eu não chego a apontar como um Atlético Paranaense, um Fluminense, não. Eu coloco um pouco abaixo. Talvez o Internacional com alguns desfalques, um elenco do Cruzeiro, talvez. O Cruzeiro vem reformulando a sua equipe. Um elenco do Grêmio sem um Suárez da vida, né? Porque acaba desequilibrando bastante, mas não é. Nem se compara, por exemplo, com o Flamengo, com o Palmeiras da vida. Um Atlético Mineiro de elenco também, né? Que conta recheado com vários jogadores. A questão é jogar fora de casa, um time mega gigantesco, né? No futebol mundial, nunca é fácil. O Goiás conseguiu um empate lá na Argentina, está de ótimo tamanho. Se for para perder, tenta 1-0, 2-1, no máximo 2-0, porque se passar disso vai ser muito difícil de reverter aqui em Goiânia, mas não é um bicho papão. O Goiás já enfrentou quase que tirando os times da zona de rebaixamento, mais uns 2 ali para frente, quase todos os outros adversários do Campeonato Brasileiro, eles são tão difíceis ou iguais do Estudiantes. Então não tem nenhum bicho papão para esse jogo, exceto o Estudiantes, que é um clube gigantesco. Pode deixar o seu palpite aqui embaixo nos comentários, né? O que você pensa a respeito desse duelo, qual seria a sua provável escalação, a postura da equipe já nos minutos iniciais, esperar, acertar o contra-ataque, enfim, alguns pontos importantes para a gente sair de lá com um resultado positivo. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações
para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar o link dos nossos apoiadores aqui do canal, tanto a Zapi quanto o Brasil Lava Rato, você encontra aqui embaixo na descrição. O pós-jogo pretendo gravar aqui para vocês, saindo no máximo nessa quarta-feira, na parte da noite. Se tudo der errado, na quinta-feira de manhã a gente grava um vídeo a respeito dessa partida. Combinado? Tem o nosso canal de cortes, o plano de membros, convido você também a conhecer. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!